Olá, meu amigo, minha amiga, estamos iniciando o programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje um convidado muito especial, um grande amigo, Reginaldo Araújo Sena. Ele é dirigente sindical e advogado, pós-graduado em gestão de pessoas e atualmente é o presidente do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Guarulhos, o Sincomércio. Tudo bem, Reginaldo? Bem, doutor. Obrigado, Marchiori, pela oportunidade Grande de mais prazer. uma vez estar com você Pois aqui. é. Tudo que inspira fascina a gente, né? É verdade. A vida é feita de inspiração, na verdade. Perfeitamente. Algumas pessoas não entendem isso, por isso sofrem Pois e é. carregam um peso maior do que o que verdade, suporta. é verdade. É. Acaba deixando o momento, a parte material só levar a vida dela e deixa de olhar, sentir o coração, né? Eu costumo dizer que a gente carrega um cesto na nossa existência e lá dentro desse cesto tem um monte de coisas. Tem felicidade, angústia, paz, tristeza, sorriso e angústia e tudo mais. E alguns de nós preferem botar a mão nesse cesto de olhos fechados e fica pegando as coisas ruins e põe para fora, e as coisas ruins deixam lá dentro e as boas vai se perdendo no meio do caminho. É verdade. Não dando E aí devido lá na valor, frente você olha e fala, o que eu estou fazendo? Pois é. Justamente porque você deixou as coisas pesadas nas suas costas e não aliviou para caminhar mais leve, né? É verdade, Reginaldo. Bem, a tua vida, eu já conheço, é uma vida realmente Claro. muito inspiradora. Mas fala um pouquinho do seu começo da vida profissional, como é que foi lá atrás? Eu cheguei em São Paulo, da minha terra maravilhosa Bahia, nunca mais voltei lá, mas um dia eu pretendo voltar. Mas nem a passeio? Não voltei mais. Que coisa. Incrível, né? Não voltei. Cheguei em janeiro de 1983 aqui, com 19 anos. São Paulo para mim era como se eu chegasse no outro planeta, né? Eu sonhava em estar aqui. E aí eu cheguei em janeiro de 1983, fui morar na casa de uma tia e comecei a trabalhar numa indústria de plástico, que existe até hoje, chama Rosia Embalagens Plásticas. E simultaneamente a isso eu fui para o Sindicato dos Químicos e Material Plástico, dos trabalhadores aqui de Guarulhos, onde 2 anos depois eu já era dirigente sindical e aí a minha história foi dentro do movimento sindical. E em 1996 fui fazer Direito, fui à faculdade, fiz Direito. E a trajetória aí começou. Fala um pouquinho, você trabalhava lá na Bahia numa indústria de plásticos? Não, aqui em São Paulo já. Na Na Bahia, São Paulo. moleque. Bem... Eu trabalhava em feira. E como é que foi a sua experiência profissional? Foi os amigos que te levaram para esse segmento ou não? Da indústria? Claro, não foi, em primeiro lugar, por uma necessidade. Eu estava Sim. desempregado, tinha que trabalhar. E foi meu primeiro emprego em São Paulo, em Guarulhos, né? Precisamente em Guarulhos, onde eu comecei a minha história. E lá, já na empresa eu já comecei a galgar os espaços, eu já fui crescendo lá dentro. Legal. Algo dentro de mim me movimentava, era instinto. E o sindicalismo já estava na tua veia, né? Não sei, tudo que eu fazia bem feito. E teve um dia que a gente foi no sindicato reclamar alguma coisa, que a empresa não estava cumprindo, né? Puxa vida, né? A gente estava saindo de um regime de secessão, né? Sim. 1983, 84, por ali. E lá eu chegando, estava acontecendo a eleição. Eles estavam montando a chapa da eleição e aí o presidente me convidou. Poxa, que legal. Então, o que me movimenta até hoje é tudo que é novo, né? É novo, eu vejo alguma oportunidade, Vai lá. eu vou lá. Muito bacana. Aí você entrou, digamos, quase que por acaso no movimento sindical, digamos assim? Claro que o acaso me levou Sim. até lá, mas o meu interesse fez com que eu pegasse esse acaso e dissesse, é meu, Me né? conta um pouquinho dessa trajetória no movimento sindical. Puxa, É bem bacana. aí a gente começa a trabalhar, o dono da empresa na época ficou muito frustrado, né? Porque eu estava lá 2 anos trabalhando, eu era um dos melhores empregados da linha de produção, e claro, né? Eu fui para o sindicato, ele recebe a carta que eu era dirigente sindical, ele me chamou e disse, por que você fez isso comigo, né? Porque hoje os donos de empresas se entendem de uma maneira um pouco diferenciada. Sim, mas na época não. Poxa, não, acho que não. Mais de 30 anos atrás, É verdade. sindicato era um negócio do Sim. bicho-papão, era algo É. inimaginável, né? E ele disse pra mim assim, poxa, mas você tinha um futuro brilhante aqui, como é que você vai para sindicato? Como é que você faz isso comigo, né? E
eu falei, seu Joaquim, já faleceu, inclusive, né? Eu disse, puxa vida, mas é a oportunidade que eu tenho, eu cheguei agora em São Paulo. Não, mas aqui você tinha a oportunidade de crescer na empresa e tal. E aí o marco foi quando eu estava trabalhando e o pagamento na época era dia 10, lembra? Era dia 10 o pagamento. Verdade. Os jovens não vão lembrar disso, né, gente? Era bom dia tempo. 10 o pagamento. E tinha uma cláusula na convenção coletiva, que é a lei entre as partes, para quem não entende, convenção coletiva é quando os sindicatos de patrão e empregados assinam um termo coletivo e isso se torna lei. E lá tinha uma cláusula dizendo que no dia de pagamento, o empregado tem que ser liberado para o banco sacar o pagamento sem prejuízo da hora ou sem desconto da hora. E eu estava lá e a empresa nunca cumpriu, eu estava há 6 anos como dirigente, há 6 meses como dirigente sindical, portanto eu tinha assumido em janeiro de 1985. 6 meses depois eu estava ali, os trabalhadores brigando, escuta, mas... E o pagamento era com cheque, lembra? Era cheque? Sim. Tinha que ir no banco. Tinha que ir no banco sacar o alguém dinheiro. tinha que ir por aí. E aí os empregados diziam para mim assim, poxa, você não vai fazer nada? Hoje é dia 10, poxa vida. E isso todos os meses é aquela coisa. Hoje é dia 10, eu não fazia nada, eu chamava o departamento pessoal e dizia, escuta, o pagamento, a cláusula da convenção coletiva. Fica aí, rapaz, fica quieto, rapaz. Não vai fazer nada. Mas como é que o pessoal vai sacar o dinheiro? Ah, dá para a mãe, para o pai, para o irmão, para sacar o dinheiro. E ficava nessa coisa. E eu ia para o sindicato reclamar, aos sábados, porque eu trabalhava 12 horas. Eu ia para o sindicato trabalhar e disse, presidente, mas os trabalhadores estão me pressionando. Tem que liberar o pessoal para sacar o pagamento, pega o cheque. Calma. O presidente do sindicato dizia a mesma coisa que o pessoal da empresa dizia. Aí, Marchiori, teve um dia 10 que foi irresistível. Depois de muita pressão, eu larguei a máquina. Era ali na Vila Endres. E tem um Bradesco até hoje, ali na Avenida Guarulhos. Aquele Bradesco que tem até hoje lá. E máquina de plástico, você sabe que você não pode deixar, porque ela desce o plástico quente. E se você separar ela, o plástico desce, vira uma borra e é um prejuízo danado para a empresa. Sem dúvida. Né? Eu fiz essa loucura. Eu larguei a máquina, porque eu chamei o chefe e disse, escuta, pagamento, você tem que me liberar que eu vou no banco agora. Mas não tem quem coloca no teu lugar, porque a máquina não pode parar. Para você sair para ir até o banheiro, tem que vir outro empregado para assumir. E ele dizia, não tem ninguém para ficar no teu lugar. Eu falei, então tá bom. Então fica a máquina aí. E fui pro banco. Fui lá no banco, demorei, dia 10, uma filha gigante. Fiquei lá mais de 1 hora, quando eu voltei, a máquina estava uma porra de plástico, um negócio horrível. Não recomendo que faça isso, né, gente? Por favor. Mas eu fiz, infelizmente. E aí levei uma justa causa. Levei uma justa causa. Vou pro sindicato, falo com o presidente do sindicato. O que você está fazendo aqui? Meio de semana, né? Eu fui mandando embora por justa causa. Você está maluco? O presidente do sindicato está dizendo, o que você fez? Eu falei, eu estou com o senhor aqui há 6 meses lhe cobrando que eu preciso sacar o meu pagamento. O senhor não resolveu. E o que você fez? Larguei a máquina. Menino, você também não tem juízo. E agora? Agora vamos para a justiça, né, presidente? E aí eu, recém-casado, demitido por justa causa. Meu Deus. A minha esposa, na época, trabalhava no caixa daquele supermercado Cavamoto, ali na Avenida Guarulhos, lembro. que hoje é Lopes, né? E no sufoco danado, a minha mãe com as minhas irmãs, que eu ajudava, enfim, eu estava desempregado, por justa causa, no sindicato. E ali eu ficava, eles me davam lá uma caixinha por semana e o processo correu na justiça. E ali, de novo, eu percebi uma grande oportunidade. Falei, bom, agora... Você é advogado. Não, ainda não, né? Isso era 86, né? 10 anos depois que eu fui para a faculdade. Eu disse, bom, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir para a porta da empresa. E eu levantava todos os dias, 5 horas da manhã. Na época, o presidente do sindicato tinha um carro e o tesoureiro tinha outro, não tinha carro. E eu pegava o ônibus cedinho, pedia dinheiro para eles, me davam dinheiro, botava uma pranchetinha e ia para a Cumbica. Você lembra como é que era a Cumbica há 30 anos atrás? Terrível. E eu, 5 horas da manhã, para a porta de fábrica, sozinho, né? E fazia assembleia e reuniões. E ali eu comecei a crescer dentro do sindicato. E na hora do almoço eu ia para a rua, ia visitar empresas, ia conversar com os trabalhadores. 3 anos depois eu subi para a diretoria executiva. E a vida já melhorou, eu tinha um salário muito melhor, o sindicato comprou o carro, e aí eu já estava fazendo o meu nome. Tem uma frase do filme O Gladiador, que quando o gladiador vai para a arena, ele dizia, o que eu faço? Aí o treinador disse para ele assim, ganha a multidão que você ganha a liberdade. Legal. E aí eu ganhei a multidão, e aí eu cresci. Na verdade, você está falando do presidente do sindicato, estava se aprendendo a ser sindicalista. Sim, não, eu não faço crítica. Sabia, ele também estava assustado. Ninguém falou, sabia. como é que você deixa a máquina lá e faz um negócio desse? Falei, eu fui fazer lei com as próprias mãos, né? Era um aprendizado, na verdade, né? E você, esse foi um marco da sua vida, acho que foi o primeiro realmente grande movimento, mas você, no sindicato dos trabalhadores, você teve um trabalho muito intenso, né? Contar alguma coisa que você participou desse movimento? A minha vida mudou radicalmente quando eu vou para a faculdade e eu faço direito, né? Minha vida mudou.
Mas nessa parte do processo, como é que ficou a justa causa? 3 anos depois teve uma audiência e a gente fez um acordo. Eu queria o vínculo, porque eu já estava na diretoria executiva. A empresa aceitou o vínculo. Na época eu peguei lá um trocado que eu comprei o fogão 4 bocas, né? Foi o dinheiro que deu. E naturalmente que aí a história começou. Mas em 96 eu vou para a faculdade, faço direito. E eu sou um dos poucos dirigentes sindicais de terno e gravata que fazia greve, subir em caminhão de som de terno e gravata. Eu sofri alguns preconceitos, né? Mas eu era advogado não empregado de sindicato. Eu era advogado com mandato sindical. Sim. E isso me gerou uma credibilidade, uma responsabilidade maior para que eu pudesse fazer bem feito. Depois, em 2002, eu fui secretário adjunto do trabalho aqui da prefeitura. Depois, os membros da Força Sindical me lançou candidato a deputado lá em 2002. Lembro disso. Não é? Na época eu tive quase 7 mil votos, nunca fui candidato a nada. Fui coordenador do PROCON na cidade, enfim. E aí a história veio caminhando até que em 2015 eu olhei para trás, olhei para frente e disse para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? 30 anos já é uma faculdade extraordinária, uma bela história. Sem dúvida. Foi quando eu saio em 2015 do Sindicato dos Químicos e monto um escritório de assessoria jurídica sindical no centro de Guarulhos. Mas fala um pouquinho dessa época do consumidor. Você teve um trabalho muito bacana. Aí foi em 2003, eu saio do PROCON em 2003 e fundo o IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Grande na cidade, sim, né? De defesa do consumidor, né? Eu fiz um trabalho excelente na época. A gente teve alguns processos, a campanha da sacola plástica e vários outros temas que o IDECOM nos deu uma projeção extraordinária na época e que nos ajudou muito. Quer dizer, foram 2 áreas, trabalhista e defesa do consumidor, que eu me especializei e trabalhei com a FIM. Poucos atuavam nessa era, né? Sim. Nessa área, né? Depois surgiram outros, né? E a coisa... Mas o IDECOM também foi uma experiência extraordinária também. Bacana. Reginaldo, vou fazer um pequeno intervalo agora, né? Contando no segundo bloco mais a experiência do Reginaldo, que é fantástica, uma experiência realmente muito inspiradora. Aguardo você no segundo bloco. Até mais. De volta com o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje nosso convidado muito especial, Reginaldo Araújo Sena. Contou um pouquinho da sua experiência lá na Bahia e, curiosamente, eu acho que até uma questão sentimental rolou por aí, né? Que ele não voltou para a Bahia. Acho que está devendo aos baianos o retorno dele para ver aquela terra maravilhosa, aquela terra acolhedora a todos nós brasileiros. E se você me permitir, eu gostaria de falar porque eu não votei ainda. Isso, dá sua justificativa. Dá sua justificativa. Eu vou resumir, a história é longa, mas um dia eu vou fazer um encontro para falar sobre essa história. Eu nasci na Bahia, o meu pai foi de uma família muito rica, lá na região. Demorou muitos anos para me reconhecer como filho, porque a família dele não permitia. O meu avô era um grande fazendeiro de cacau na região. E a minha mãe era tida como mulher solteira e sofria muito preconceito. E eu cresci naquela cidade em que as minhas irmãs, por parte de pai, me preconceituavam o tempo todo. Eu fui humilhado várias vezes onde eu estava. Que elas chegavam, se elas estavam, eu chegava, elas saíam. Não é? Teve uma passagem de 7 de setembro, que na época fazia aqueles desfiles, e eu fui nomeado pela escola, eu fui escolhido para fazer o papel do Dom João VI, e a dona Joaquina, o papel da dona Joaquina foi a filha de um delegado de polícia.
e o desfile travou, não saía, porque eles não queriam que eu ficasse no carro com a filha do delegado. Meu Deus. A minha família, meu avô gritava nas vias que queria com ele, saia daquela palavrão para minha mãe, né? E me queria com ele, porque dizia que eu tinha o sangue e a garra dele. E eu disse para ele que eu não ia deixar minha mãe. Né? Eu vim embora de lá. Depois o velho morreu, meu pai também, as minhas irmãs também perderam tudo que tinham. E tem uma passagem que eu já estava aqui, elas ligaram para que eu voltasse para pegar a herança, e eu disse que eu não queria aquela herança. Um dia eu volto lá. Bacana. E olha, se esse programa conta histórias inspiradoras, só esse depoimento valeu pelo programa todo. Realmente, pela trajetória e pela importância que o Reginaldo conseguiu ter, o espaço que ele conquistou, fruto do trabalho e da competência dele, realmente reflete, né, toda essa garra, essa força que ele adquiriu nessa adversidade tão triste que ele acabou de relatar. Mas nós somos o que somos hoje por tudo isso. É isso aí. Não é verdade? É verdade. Sincomércio, como é que foi o Sincomércio? Os desafios no início de ser presidente do Sincomércio? Pois é, eu cheguei lá em 2016, 2015 para 2016, como consultor jurídico. O sindicato estava numa dificuldade danada. E aí, depois de 6 meses de trabalho, você vê que a minha trajetória tem todo um processo de conquista, né? E tudo que eu fiz até agora, não arrumei nenhum inimigo, não puxei o tapete de ninguém. As coisas vão acontecendo de forma naturalmente. Porque quando você faz tudo e você põe energia, sem esperar o resultado. Porque se você esperar o resultado, você fica com foco lá na frente e não pratica o agora. Então a receita que eu dou tá no objetivo, não fica de olho nele. Curta a trajetória que você chega lá. E aí eu fui trabalhando nesse tempo, com muita dificuldade interna, até que a diretoria me chamou para assumir a presidência. Logo em seguida veio a reforma trabalhista, derrubou a obrigatoriedade da contribuição, não é? Naturalmente que as entidades sindicais... Mais um desafio. Claro, e gigante que a gente está passando. Mas eu não gostaria de ter desafio, eu não gostaria de ter obstáculo. Mas já que eles vêm, eu fico fascinado por eles, né? É isso aí. Então, em 2016 a gente assume, em 2017 vem a lei, derruba a obrigatoriedade da contribuição, e nós estamos estruturando o Sindicato do Comércio para ser uma entidade representativa dos interesses dos seus representados. Eu não estou lá para fazer fumaça, estou lá para ser franco, de coração aberto, de ajudar as pessoas que precisam. O segmento do comércio no Brasil, 96% é de pequeno, só 4% são de grandes. Grandes esses que eu conquistei são todos filiados a nós. Então, Riachuelo, Magazine Luiza, C&A, são empresas multinacionais e nacionais que há 3 anos atrás nem passavam na porta do prédio, hoje são todas empresas filiadas. Mas o meu desafio com elas já está resolvido. A gente já se ajuda e troca experiência no processo de negociação que eu aprendi dentro do movimento sindical a ser negociador. Então eu sou especialista em negociação. Eu não sou advogado especialista em processo trabalhista. Isso é para você e para os advogados do dia a dia. Mas a minha especialidade é de negociação. Então meu desafio é justamente agora atrair os pequenos, que é 96% dos pequenos comerciantes, para criar uma relação capital-trabalho mais saudável, ter maior flexibilidade na relação com o empregado, não precarizando direito, mas também flexibilizando o custo da folha de pagamento, fazendo com que você pague daquilo que você ganha, né? Então, eu defendo muito a remuneração variável. Não é remuneração por meritocracia, é remuneração por resultado. Perfeito. Porque está cheio de gente com mérito não fazendo coisa nenhuma. É verdade. Está cheio de doutores e mestres com diplomas do mundo e não produzem resultados nenhum para o meio que ele vive. Então eu tenho muito mais a tese de remuneração variável pelo resultado do que remuneração pelo mérito. Bacana. Bom, não há dúvidas do que o Sincomércio teve realmente um papel importante nessa transição, dessa discussão, e a sua experiência como esteve dos dois lados, eu acho que foi fundamental para trazer esse equilíbrio, não é verdade? Né? É verdade, é fundamental. Porque entender os dois lados é difícil, né? Entender efetivamente. Você pode ter até uma ideia, mas isso não é fácil. Essa compreensão ela é muito não é fácil. Importante. E depois disso, depois de um ano que eu estou lá, eu já assumi sou membro da diretoria efetiva da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Eu já estou lá. E o que você diz é verdade. Às vezes eu encontro com colegas advogados que são excelentes profissionais, mas a gente, até por uma questão de respeito à ética, a gente acaba segurando. Mas você percebe que
ele vai para tentar ajudar o cliente, ele mais atrapalha, porque ele está no modelo, ele não está no modelo preventivo, né? Porque eu acredito na advocacia preventiva. Sim, eu também. Não é? A advocacia preventiva é aquela que pratica a negociação. Sim. Mas, infelizmente, tem colegas advogados que ainda insistem no litígio, DNA do conflito, do litígio, porque embate, ele acha que por aí ele vai conseguir. Eu acho que não. Tem boas empresas por aí e bons advogados que estão fazendo um preventivo excelente e ganhando excelentes contratos. Tivemos recentemente a inauguração do SESC, uma unidade do SESC em Guarulhos. Para mim, eu acho o SESC um modelo fantástico e traz cultura, e traz esportes, e traz muitos benefícios para a cidade onde está. Você fez parte de todo esse processo? O SESC faz parte do Sistema S e, no caso do SESC, quem contribui para toda aquela estrutura é o comerciante. Você que é comerciante, que tem folha de pagamento, empregado e registrado, lá dentro da tua folha de pagamento tem um percentual que o empresário do comércio paga para o Sistema S. E o SESC, assim como o SENAC, são duas estruturas ligadas ao Sistema S do segmento do comércio. Está com a gente sim, porque como eu represento o comerciante, naturalmente que é o comerciante que paga aquela estrutura, e você de Guarulhos que ainda não conhece o SESC, foi inaugurado sábado passado, no final de semana já foram 22 mil pessoas. Que fantástico. Inimaginável para Guarulhos isso. Então vai conhecer o SESC aqui ali próximo ao Parque Secap, próximo à FATEC, uma estrutura belíssima em que os seus empregados vão poder usar coisa de primeiro mundo, em que talvez só a elite intelectual ou a elite financeira teria. O seu trabalhador, você cidadão da cidade de Guarulhos, que tem um membro filiado, melhor dizendo, que trabalha no comércio, numa empresa de serviço ou de turismo, você pode também usufruir do SESC com teatro, biblioteca, quadra de esporte, shows e eventos, educação, formação, cultura. Tem bastante lá e de excelente qualidade, viu? Eu acho que não tem nada comparado em Guarulhos com essa estrutura, né? Não. Nem público e nem privado. Realmente é um aparelho que vai realmente fazer um diferencial muito importante na cidade. Eu acho que até estimular que outras instituições também façam o mesmo. Eu acho que isso é positivo, né? E naquela região ali vai valorizar absurdamente, né? Eu passei domingo lá, já tem gente colocando faixinha, banner, estacionamento aqui, R$15. Eles pegaram aquelas guias recuadas que tem na via e já tem ali os caras parando o carro, R$15. Eu passei aquilo, olhei, então já tem gente ganhando dinheiro ali, encostando o carro em guia recuada, cobrando R$15. Reginaldo, conta um pouquinho a tua visão pessoal sobre o atual momento econômico brasileiro e o de Guarulhos. Como é que você está enxergando esses dois momentos? Eu queria separar isso em dois momentos. Primeiro, que as pessoas ainda ficam reivindicando e exigindo um líder. Não, porque esse político tem que ser assim, porque esse político, vamos votar nele porque muda o mundo, porque muda a vida. Primeiro passo, eu preciso passar a minha experiência e a minha opinião. Você não precisa de um líder. Porque cada vez que ele precisa de um líder, eu não estou falando só na política. Ela é na religião, é no futebol. Não precisa de um líder. Você precisa acreditar no teu potencial e caminhar para frente e produzir seu próprio resultado. Mas especificamente na política, as pessoas ainda buscam os Lulas e os Bolsonaros e as Dilmas, como se isso fosse mudar a vida delas. Quando eu acho que não. Eu acho que, claro, que a gente tem que votar, tem que eleger, reeleger se for o caso, mas primeiro tem que acreditar no teu potencial. O mundo é ruim ou bom, não depende do outro, depende de você. E é claro que se você votar mal, eles podem contribuir sim para ficar ruim, né? Guarulhos, o que eu acho? Eu acho que ainda estamos naquele velho modelo de disputa de poder, dos grupos que se unem, os feudais aqui da cidade ainda tem esse modelo ainda. Eu ainda vejo que tem muita coisa para mudar e que o homem público, a pessoa pública, a mulher pública trabalham para o bem público e não para o bem de si próprio, né? Então, os políticos ainda ganham eleição para ficar no poder. Eles não ganham eleição para a finalidade pela qual eles foram eleitos, que é servir ao próximo e servir à sociedade. O poder será uma consequência, mas se você ganhar o poder e com ele você não transmitir resultado para quem te elegeu, ele será sempre passageiro. Bacana. Reginaldo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Realmente eu agradeço muito a sua presença. Te agradeço. Mas você é um empreendedor nato, né? Você, da diversidade, você faz um resultado maravilhoso. Estimule as pessoas a seguirem esse caminho de acreditar nos seus sonhos, empreender os seus negócios. Dê uma mensagem nesse sentido. Olha, é assim, não fique olhando as dificuldades. Você precisa enfrentá-las com carinho e afeto. Mas se você permitir, eu vou ler um texto para fechar essa sua pergunta, que aliás eu postei na minha página hoje,
que diz assim: quando você luta na vida, se sacrifica, sangra, passa frio, é queimado pelo sol intenso no deserto da busca, sofre a pressão da tempestade, os raios rajando na sua face. Depois de passar por tudo isso, você alça voo e lá no alto, bem distante dos medíocres, você encontra outras aves sobreviventes do holocausto da sua resistência. São aves que, como você, não se permitiram ficar lá embaixo, rastejando sobre o solo da fraqueza e respirando a poeira da mesmice. Fique no alto, descubra e viva com quem já venceu e com quem luta para chegar, igual a você. Não desça. Lá embaixo só tem os abutres que usam da energia negativa da frustração para te destruir. Fique no alto. Lá na atmosfera não tem tempestade. Tem um imenso universo cheio de mistérios, só esperando os fortes para te desbravar. Bacana. Obrigado, Reginaldo. Obrigado. Prazer tê-lo com a gente. Obrigado. Viu? E é isso. Mais uma vez atingimos o nosso objetivo de não só trazer você, meu telespectador, experiência de vida, experiências que são verdadeiramente inspiradoras, mas emoção. Eu acho que a emoção ela faz parte das nossas vidas e precisa contagiar cada um de nós para que juntos possamos ser cada vez melhores cidadãos, melhores pessoas, e isso faz parte da essência desse programa. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais.